Olá pessoal, tudo bom? Está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Recebendo agora no nosso estúdio a advogada Alda Baima, ela que é presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, tem um currículo extenso, a gente vai tentar falar aqui rápido tudo, doutora. Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça, advogada, professora, pós-graduada em Direito de Família e coordenadora de cursos da Comissões da Família da OAB Maranhão, né? Seja muito bem-vinda, suas considerações. Isso, muito obrigada pelo convite, né? Nós estamos aqui para debater um tema de extrema relevância, não somente enquanto Comissão de Liberdade Religiosa, mas também enquanto Comissão de Família, e você vai verificar que o tema é de extrema relevância, que vai abranger todas as demais comissões também que são integrantes da OAB Maranhão. Muito bem, ela falou, gente, eu aqui já... deu a deixa que a nossa temática hoje, debatida aqui, falada com muita responsabilidade e entendimento, afinal de contas, nós estamos recebendo aqui a presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. Nós vamos falar hoje sobre intolerância religiosa, um assunto muito importante que pode evitar muitos atritos. Então, fique ligado. Doutora, como que a gente consegue caracterizar uma intolerância religiosa? Na realidade, toda e qualquer intolerância, não somente religiosa, ela pode ser caracterizada, né, por uma discordância desrespeitosa, né? Quando alguém não tem essa possibilidade ou não tem essa qualidade de dialogar e de respeitar a opinião do outro. Então, hoje, como é que a gente pode verificar, por exemplo, isso no ambiente religioso, intolerância religiosa? Quando alguém discorda de qualquer ato ou liturgia que um adepto de qualquer outra religião, que não a sua, ele siga, por exemplo. Isso é um tipo de intolerância religiosa. Intolerância religiosa, por exemplo, contra adeptos de religiões de matriz africanas, quando alguém discorda dos rituais, dos cultos e das liturgias que esses adeptos eles seguem. Então, isso é uma forma de intolerância. É o discordar de forma desrespeitosa. É aquele discordar onde você, além de discordar, você quer impor também a sua vontade, a sua manifestação cultural ou religiosa como única. Muito bem. Doutora, e se a gente for falar na nossa Constituição, falando assim, o âmbito nacional, a nossa Constituição dá esse direito, né? Nós estamos em um Estado laico, a Constituição, ela jamais impede qualquer pessoa de exercer a sua religião, né? Pelo contrário, ela dá esse livre acesso, né? É livre, você tem livre-arbítrio para seguir a crença que você quer seguir, né? Já que a Constituição, ela dá esse direito para a pessoa, olha, você é livre, ninguém vai se intrometer, né? Intrometer na sua crença, né? Uma pessoa que pratica isso, é falta de conhecimento das leis, falta de conhecimento de mundo, é uma pessoa falta de conhecimento do direito do outro? O artigo 5º da Constituição Federal, quando ele insere a liberdade religiosa enquanto um direito fundamental, é exatamente porque é algo que é imutável, né? Então, a Constituição, ela resguarda o exercício da sua liberdade religiosa em todo o espectro de abrangência, com relação à sua liberdade de culto individual, à sua liberdade de culto coletiva, com relação às liturgias que formam a sua religião. E o que nós percebemos dentro desse aspecto que você colocou? Que muitas vezes a ausência de conhecimento ou a ausência de contato com o plural acaba por fazer com que as pessoas elas desenvolvam certos atos de intolerância. E veja, esses atos de intolerância que muitas vezes se refletem no nosso contexto social, eles são fruto de toda uma criação a que essa pessoa foi submetida, porque ela de repente foi criada em um ambiente intolerante ou preconceituoso, e quando chegou uma determinada
determinada fase, ela reproduz aquele comportamento como se fosse algo natural. Então, a ausência desse diálogo de comportamentos acaba por fazer com que essa pessoa desconheça esses outros contextos e, por desconhecer, ela venha desrespeitar ou desvalorizar. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, as pessoas que são criadas em determinado eixo religioso, às vezes elas desconhecem a importância de valorizar a religião do outro, de respeitar a religião do outro para que a sua também seja respeitada. E é interessante que nós venhamos a destacar aqui que isso é uma premissa do próprio Estado laico. O Estado laico não é somente aquele que irá se omitir e irá deixar de subvencionar qualquer religião, mas é aquele também que irá proteger a toda e qualquer forma de liberdade religiosa. Por isso é que ele é um Estado laico e não ateu, porque ele não subvenciona, mas ele protege a todas as religiões e seus mais diferentes rituais. Muito bem, doutora. A gente tem um dado que a gente percebe que o católico ele sofre essa intolerância, o evangélico, mas tem uma linha que a gente pode dizer aqui, que são as religiões de matriz africana. Elas têm aí o número de ocorrências é bem maior. E isso é em todo o Brasil, né? Sim. Como que você vê essa situação? Por que essas pessoas que são adeptas de religiões com matriz africana sofrem mais essa questão da intolerância? Inclusive, são submetidas a crimes mesmo, né? Agressões. Por isso, as ocorrências desse público é bem maior. Quando nós estudamos as religiões de matriz africanas, nós vamos verificar, na realidade, todo um contexto histórico, cultural, religioso. Então, as religiões de matriz africanas, em sua grande maioria, os adeptos dessas religiões são pessoas negras, né? E toda essa construção histórico-cultural que remonta aí à época da escravidão, ela vem muito a justificar o porquê que esses adeptos dessas religiões, eles sofrem intolerância, às vezes, vamos dizer, de uma forma muito mais contundente do que adeptos de outras religiões. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, nos anos de 2012, mais ou menos 2013, o Maranhão foi considerado o estado mais intolerante do Brasil, com o maior número de ocorrências de denúncias junto à Secretaria de Direitos Humanos. Por quê? Porque aqui, devido à miscigenação cultural, nós temos um grande número de adeptos dessas religiões. E o que muitas vezes, por uma ausência de conhecimento e uma ausência mesmo de uma política pública que venha esclarecer a importância de você respeitar, não só religiosamente, mas também culturalmente essas religiões, ela acaba por fazer com que elas fiquem à margem de um processo. Então, às vezes, essa ausência desse diálogo interinstitucional que poderia promover esse esclarecimento social, ele acaba por favorecer com que esses adeptos eles sofram a intolerância de forma muito mais contundente nos seus rituais, nas suas liturgias. Então, muitas pessoas desconsideram, não consideram, não, isso é coisa de umbanda, de candomblé, como se fosse um rito menos precioso do que de qualquer outra religião. E a gente sabe que não é assim. Que, na realidade, a gente tem que partir da premissa do pluralismo político, que é fundante de todo e qualquer Estado democrático de direito. Quando eu falo em pluralismo político, eu falo em respeitar as diversidades culturais, sociais e religiosas que são a marca do povo brasileiro. E aqui no Maranhão, qual é a marca do povo maranhense? As religiões de matrizes africanas, é o candomblé, é a umbanda. Então, nada mais relevante do que o Estado e a OAB, enquanto uma instituição que é erigida como a casa de todos, exatamente se enganjar nessa política de esclarecimento. E é isso que a Comissão de Liberdade Religiosa ela visa fazer. É uma política que vai esclarecer o quanto é importante você
você respeitar o outro em todo e qualquer aspecto de suas opiniões ou de seus desejos, de suas religiões. Muito bem, empatia, né, doutora? É importante, né? Em todos os momentos, empatia, né? Você precisa respeitar o outro, né? A vontade do outro. São raízes aí, né? Bisavô, pai, bisavô, tataravô, enfim, são raízes que você não pode desrespeitar. Né? Muito bem, doutora, vamos falar de um assunto muito importante também, que eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Esses dois temas que eu vou trazer é um passo para a intolerância religiosa, que é a questão da xenofobia, né, todo mundo sabe que é aquele medo da pessoa que vem de fora, a pessoa vem de fora com a sua religião, com a sua cultura, né, com seus hábitos, e o racismo. Tudo que é a falta de respeito para com o negro, né? A gente vê que isso é muito forte. E eles estão atrelados. É só um passo. A pessoa que pratica que tem esse tipo de pensamento, está um passo para a intolerância religiosa? Sem sombra de dúvida, porque na realidade é uma forma de intolerância. Quando eu falo, por exemplo, da intolerância racial, se nós formos verificar a própria cultura negra, existem raízes histórico-culturais religiosas que agregam o povo negro a uma determinada religião, por exemplo. E isso, como por exemplo os casos das religiões de matriz africanas, acaba por favorecer a prática da intolerância por parte de outros adeptos de outras religiões e da sociedade como um todo. Então, sempre que eu falo de intolerância, seja ela racial, religiosa ou mesmo oriunda da perspectiva, por exemplo, da diferença de gênero, homem ou mulher, é um passo para a prática de toda e qualquer outro tipo de intolerância, né? Então, no momento em que eu me vejo na condição de ser intolerante racional, com relação à raça, para que eu seja intolerante com relação ao direito das mulheres, qual é o viés, qual é o liame que vai fazer esse contraponto, essa diferença em relação ao meu pensamento? Isso significa dizer que o meu pensamento por si só ele já é intolerante. Se ele é intolerante, dificilmente ele vai conseguir perceber as nuances das pluralidades que nos cercam. Então, essa questão de se você é intolerante racial, mas eu não sou intolerante religioso, de forma alguma. Se você já tem um espectro de intolerância, você não vai saber reconhecer as diversas pluralidades ao seu redor e respeitá-las. Muito bem, estamos conversando com a doutora Alda Banhima, ela que é presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. Doutora, a gente já sabe que a nossa Constituição, ela ampara a pessoa, ela jamais vai obrigar a pessoa a seguir alguma religião, você é livre. Agora a gente sabe também que os estados e os municípios, os legisladores, eles estão aí trabalhando, né, para cada vez mais, vamos dizer assim, afunilar essa liberdade que o ser humano precisa ter. E a gente sabe, talvez a gente vai dizer aqui em primeira mão, né, eu ainda não vi outro veículo falar sobre isso, que é uma lei super nova, né, agora de 4 de maio, que justamente veio para atender os anseios daqueles pais que se sentiam obrigados a colocar os seus filhos a participar de festas, né, religiosas, e era necessário deixar o filho participar porque senão o filho não obtinha a nota, né? Isso deixava muitos pais desconcertados, desconfortados, né? De uma forma assim, desconfortável, né? E a Assembleia Legislativa, ela aprovou, né, essa lei de uma determinada deputada, que agora não é mais obrigado, né, o seu filho participar de uma festa religiosa para a obtenção de nota. Não é mais obrigado. Como que você vê, você que é pedagoga também, como que você vê a aprovação dessa lei, né? Porque você também é mãe de crianças, né? E que às vezes a criança não entende, né? A professora diz, olha, você precisa interpretar personagem tal. A gente sabe que essas festas religiosas são muito fortes no mês de junho, né? E aí a criança chega toda animada, eu quero participar, a professora diz que dá certo, eu vou saber interpretar bem. E aí o pai e a mãe dizem, não, mas não pode, é a questão da religião, né? A questão dos nossos costumes. Como que você vê essa questão? A aprovação dessa lei em nada fere o Estado laico, né? Porque, na realidade, a lei ela vai contra uma obrigação.
Então, vai deixar o pai e a criança à vontade para, no exercício do seu livre-arbítrio, escolher ou não participar dessas manifestações que têm o cunho cultural, mas também têm um aspecto religioso. Então, se nós formos analisar por essa ótica, a lei, ela tão somente vem ainda mais a reforçar esse aspecto de compromisso do Estado no exercício dessa liberdade religiosa. Por quê? Porque ela vai desobrigar essa criança a participar dessa manifestação cultural ou religiosa que vai de encontro, por exemplo, à sua formação ou à formação do seu pai. Mas no outro extremo, se nós formos analisar, por que é importante a aprovação dessa lei? Porque, por exemplo, nas escolas evangélicas também, os alunos não estarão obrigados a participar também de determinadas liturgias que são características da religião evangélica e muitas vezes eles são obrigados a participar. Então, veja só, nós não podemos olhar que a lei ela está beneficiando, ela vai beneficiar agora a comunidade evangélica porque as crianças, a lei é para todos, assim como a comunidade foi beneficiada no sentido de que agora não será mais uma obrigação, mas sim vai ser o exercício do livre-arbítrio, a mesma coisa também pode ser aplicado no âmbito das escolas que são evangélicas, que também não poderão impor aos alunos o exercício de algumas atividades que eles achem que, de repente, estejam em choque com a sua religião ou com a sua formação cultural. Muito bem. E agora a gente tem que falar dessa campanha, né, bonita aqui demais, né, que é da Comissão da Liberdade Religiosa. Vou mostrar aqui para todos verem, né? Olha, muito bonito o cartaz, né? Aqui, né? Muito bem. E essa campanha foi idealizada por você, né? E a gente, pela sua comissão, e a gente vê aqui que tem várias informações, cada informação, cada desenho desse, né? Cada detalhe é uma informação, né? E a tolerância começa em casa. A gente acabou de falar sobre crianças, né? Que chegam em casa questionando por quê, enfim, é necessário começar em casa essa conversa, né, doutora? Com certeza. E por que é necessário começar em casa? Porque a criança é o adulto do amanhã, né? É o futuro, e esse futuro, se não bem trabalhado, se a gente, de repente, ausentar de ter um diálogo plural com esse futuro, a gente pode também estar criando futuramente um adulto intolerante, né? Então, nesse aspecto, porque a nossa, eu não sei, eu posso pegar aqui para exibir, então esse cartaz, essa marca, essa identidade, ela foi muito bem pensada, porque aqui a gente tem uma casa, né? E aqui, se você for verificar, o T de tolerância, ele é o fundamento dessa casa. Então, por que casa? Porque a família, a casa, seja inclusive o ambiente profissional, é um lugar de acolhimento, né? Onde você está ali, você está buscando as suas referências, você está buscando aperfeiçoar as suas bases, né? Então, essa casa aqui, nada melhor do que ela acolher a tolerância, do que ela estimular a tolerância. Por isso é que aqui nós temos aqui o telhado em vermelho e também em verde. Por quê? Porque, veja só, o amor, ele é representado, ele é associado à cor vermelha, né? E o verde, à esperança. Então, a tolerância, enquanto base de acolhimento e premissa de toda e qualquer casa, e aí eu falo não só casa no aspecto familiar, mas também no ambiente profissional, no seu ambiente escolar, no ambiente acadêmico, ela tem que primar pela uma integração entre o amor e a esperança. E aí, a partir do momento em que eu tenho aqui essa tolerância sendo exercida, eu tenho toda uma coletividade sendo abrangida. E a OAB também é vista aqui como a casa de todos. Então, nada melhor do que a OAB, enquanto casa, acolher a toda essa pluralidade, né? Pode. Doutora, essa campanha foi idealizada a partir de que ponto? Tá.
A partir de que ponto? Nós, enquanto Comissão de Liberdade Religiosa, nós estávamos, vamos dizer que, incomodados com o aumento crescente de intolerâncias que nós estamos acompanhando, não só intolerância religiosa, mas intolerância contra a criança e o idoso, intolerância contra os animais, tanto que aqui na nossa família tem um pet também. Então, nós estávamos incomodados com o nível de intolerância que nós vivemos hoje, e nós queríamos participar, nós queríamos, enquanto comissão, contribuir de alguma forma, socialmente falando, para que nós viéssemos a refletir nesse momento histórico que é tão relevante para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento delicado socialmente falando, em que o Covid está aí, mas, por outro lado, nós não estamos percebendo a prática da tolerância, mesmo em um momento difícil. Doutora, e a gente percebe que às vezes, começa com a intolerância religiosa, né? Mas aí depois ela cresce, né? Tem as ramificações. Aí a intolerância começa com o seu partido político, os seus ideais, aí você não pode nem pensar. Então, essa campanha é para acabar, né? Vamos acabar, por favor, né? Para que não cresça mais, porque vai crescer, a conversa vai crescer, e aí você daqui a pouco nem quer chegar mais perto do outro, não é isso? Isso mesmo. Na realidade, essa campanha é a seguinte: compartilhe a ideia da tolerância. Seja em casa, enquanto seu ambiente familiar, enquanto seu ambiente laboral. Então, se você está no estádio de futebol, se você está, de repente, discutindo sobre política, aprenda a tolerar. Tolerar não significa concordar com tudo, significa discordar de forma respeitosa, significa discordar a partir de um aspecto plural que busca construir todo o arcabouço social em que nós vivemos, que é do pluralismo político. Então, veja só, nessa foto aqui, nós estamos vendo aqui que essa pessoa aqui, que é ruiva, ela está se apropriando aí do símbolo que a priori demonstra, nasceu a partir de uma perspectiva de uma intolerância racial. E por que um ruivo fazer esse símbolo? Porque todos nós temos que combater a intolerância, seja sob qualquer forma, religiosa, racial, contra a mulher, contra a criança e o adolescente, de forma genérica, de forma plural. São negros, ruivos, são morenos, são pardos. Então, essa tolerância é uma campanha, os pets também que estão aqui, que precisam ter seus direitos respeitados. Muitas das vezes sofre essa intolerância, né? Aquele que foi morto lá naquele episódio do Carrefour. Então, na realidade, a OAB pensou nessa campanha como a casa de todos que vai promover esse diálogo de tolerância. Muito bem, que assunto legal, gente, você não pode perder e saber mais sobre essas informações, né? Sobre essa campanha, vai estar disponível nas redes sociais, né? Segue lá, gente, OAB Maranhão, é muito fácil o endereço, segue o nosso canal, viu? É importante demais, tolerância para tudo, por favor, tolerância em casa, na escola, no serviço, no ônibus, em tudo, no sinal, né, de trânsito. Tolerância, essa é a palavra. Suas considerações finais, doutora? Bem, eu queria convocar a OAB, as comissões e toda a sociedade maranhense para nós estarmos imbuídos nesse propósito, porque essa campanha, além de uma campanha institucional, é uma campanha social. Nós precisamos estimular a tolerância. A tolerância como uma possibilidade de restabelecimento do diálogo, porque nós precisamos de uma reconstrução social nesse sentido. Então, essa é que é a intenção da Comissão de Liberdade Religiosa e também da OAB, através do presidente Tiago Dias, que está aí nos incentivando, estimulando e dando todo o apoio nesse sentido. Muito obrigado, doutora. Pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais, passa por lá, deixa o seu like, se inscreve também no nosso canal e até a próxima. Tchau!